Boa noite, meus peoples. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ô, Lohana, cuidado nos dentinhos da Liz. A Lohana brinca com a Liz, eu morro de medo de coisar os dentes dela. Gente do céu, hoje à tarde eu trabalhei que nem burro, mas também o que tinha de pano para ensaboar estão todos ensaboados. Pano de chão e pano de prata. Amanhã eu enxago e coloco o pano na máquina e vou me organizando para tudo ir o fluindo conforme, né, a gente pode. Porque não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez se a gente não pode. Já fui muito de fazer isso. Eu já fui uma pessoa tão obcecada por limpeza que eu deixava de ir para os cantos para para arrumar a casa, coisa que eu tinha arrumado no dia seguinte, mas nos meus olhos a casa estava suja. Então eu tinha de todo dia fazer a mesma coisa. Hoje não, hoje eu estou mais relax. Quando vim da fé que isso não vale a pena, não tenho mais saúde, né? Era para mim ter visto que isso não vale a pena quando eu era nova, tinha saúde e tinha para onde ir. Hoje nem tenho saúde, nem vale a pena e nem tenho para onde ir. Ô, lasqueira! Gente, o meu amigo, meu inscrito e amigo que termina os inscritos da gente, virando amigo da gente, né? A gente termina se afeiçoando, se apegando a eles. O meu amigo Janderson, ele disse: Solange, tá com os dias que ele, numa live minha, ele falou: Solange, depois tu conta a história do rapaz que tu namorou, que tu tomou de Sueli, da amiga de Sueli, que tu contou no outro canal. Ah, Maria, essa história eu contei. Ah, meu Deus, no canal que eu fiz, quando foi com 3 dias, parece que eu apaguei tudo, uma coisa assim. Ah, gente, foi uma resenha. Foi assim, Janderson. Mais uma vez, eu acho que ele não aguentou. Foi assim, amigo. Nós fomos para o baile. Nessa época, o cantor era Fernando Siqueira, que era um cantor que tinha em Boconselho, era o cantor mais famoso que tinha em Boconselho e, aliás, o melhor cantor de Boconselho, porque o homem cantava e cantava de verdade. Não era aqueles cantor que arranhava, não. Era um cantor de verdade. O homem cantava e todo mundo gostava. E ele era muito bonito. Aí, nós fomos para esse baile. Eu era molecota ali entre 14 e 15 anos. E Sueli e Quilinho, Sueli era mais velha e Quilinho era mais nova do que eu. Só que Quilinho tinha aquele corpão, ela era aquela moçona, aquela mulherona. Eu acho que eu deveria ter uns 16 e Quilinho deveria ter uns 15. Minha faixa de idade com Quilinho é assim, é de 1 ano e pouco. Aí, o que me irritou nelas foi porque elas não me deram valor. Entendeu? Eu tava lá no clube, que era lá no Clube Monte Carlos. Aí eu dancei, eu me lembro que eu dancei Masbinha e dancei mais Isaías. Aí depois eu não quis dançar mais. E eu morrendo de sede, uma sede que eu tava de morrer. E eu não tinha dinheiro para comprar água, nem refrigerante. E nessa época, os bailes lá de rainha, a entrada para mulher era de graça, só quem pagava eram os homens. Aí eu ia só mesmo com a roupa e a coragem, que não tinha um centavo para comprar nenhuma água, nem um refrigerante. E também nem tinha namorado e nem os meninos que dançavam comigo perguntavam se eu queria tomar alguma coisa, água ou um refrigerante. Aí, a turma delas, né, que elas eram as patricinhas, as pobres que não tinham do mosquito roer no furuco. Mas as bichas eram metidas. Uma mais pobre do que a outra. Uma mais pobre do que a outra. Eu acho que até para ir pro baile, uma teve de pedir shampoo emprestado à outra, porque nem shampoo tinha para lavar os cabelos. Era assim elas duas, viu? Acho que foram até com roupa emprestada, que elas eram dessas. Aí pronto, aí eu cheguei lá onde ela estava, olha, garrafa de Guaraná de 2 litros, em cima da mesa. Gente, eu morrendo de sede. Nem Sueli, minha irmã, perguntou se eu queria um copinho de refrigerante,
e nem Quilinho. E elas de olho no cantor. E eu lá. Meu amor, eu tava de cuspir bala. De tão seca que tava a minha garganta. Eu tava com a garganta tão seca que eu não conseguia nem mais dançar. Os meninos me chamavam para dançar e eu não ia. E eu também não pedia refrigerante. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei na turma dela, olha a cara que elas botaram. Parecia que tinha chegado um bicho. Tanto minha irmã como a parceira dela, Quilinho. Aí eu fiquei lá. E elas lá, e dançando. E se amostrando para Fernando Siqueira. Aí eu comecei a fletar. Na época não existia fletar, né? Eu comecei a olhar para Fernando Siqueira. Comecei a olhar. Eu dura. Lá no meio do clube. Dura, só assim, ó. Olhando para ele rindo, olhando para ele rindo. E elas, Acho que ela já tinha até feito uma aposta para quem ficava com o homem. Elas eram dessas, sabe? Elas eram unha e cutícula, sabe? Aonde uma ia, a resta acompanhava. Aí, e eu lá. Só fletando, só fletando, só fletando, só fletando. Aí terminou de cantar. Quando ele terminou de cantar, eu fui para a saída da descida do clube, pra dentro do clube, a porta de dentro, né? Aí eu, fiquei ali, de lado. Aí elas lá, achando que ele ia lá até elas. Aí ele veio, pegou na minha mão e me chamou. Vamos conversar? Aí eu, ganhei lá dentro, eu. Chega uma vontade da cara de eu dar uma gaitada. Aí eu, vamos. Aí, só que eu sabia que ele tinha uma mania de, quando ficar com a pessoa, dar uns beijinhos e depois chamar para ir pro carro. Só que eu já tava ligada, né? Que as meninas, era o comentário das meninas que tinha ficado com ele, que toda vez quando ele dava lá uns beijinhos, uns amassos, ele chamava para ir pro carro. Aí eu fiquei na descida do clube, só conversando com ele um olhar, conversando com ele um olhar. Quando eu vi que elas vinham, eu dei um beijo nele. Foi. Dei um beijo e eu beijando e olhando se elas estavam vendo. E elas lá vendo. Acho que elas olhando e dizendo, desgraçada, me descunhambando em 1.500 línguas. Aí fiquei lá. Aí deu uns 3 ou foi 4 beijos no bonitão. O homem era bonito. Um homem era um deus grego. Aí ele falou, eu vou pegar meu instrumento e vamos pro carro. O carro dele era uma caminhoneta. Aí ele, vamos pra calçada? Primeiro, ele falou, vamos pra calçada? O calor do caralho lá desculpa aí, um calor da bichoca lá no corredor do clube. Aí eu digo, vamos pra calçada? A rua cheia de gente, um monte de gente na calçada, né? Tudo bem, não corria perigo nenhum. Aí vamos, aí ele foi pra calçada, eu me lembro que nem hoje eu me recostei na parede, ele me deu uma beijoca, aí disse, eu vou pegar meu instrumento. Tá, ok? Você me espera aí? Eu digo, espero. Oxi, quando ele entrou, e eu fiquei olhando da porta, que ele subiu pro palco para pegar o instrumento, eu entrei no meio do povo e me sentei lá do outro lado, que não dava para me ver por causa que tinha muita gente aí dentro do clube. Aí eu peguei e falei, Célia, vamos embora, já terminou, né? Vai ficar fazendo o quê aqui? Aí Célia disse, vamos embora. Aí Célia pegou e foi chamar a Sueli. Aí, vamos, Sueli, que já tá tarde, mãe deve estar preocupada. Aí Sueli com a cara desse tamanho, porque nem tinha ficado com o bonitão e ia ter de ir embora. Porque depois que terminava do Fernando Siqueira cantar, aí ficava tocando música no som e o povo continuava dançando. Aí a gente foi pra casa. E eu avexada, entende? Pra mim ir antes dele descer, porque se ele descesse, como era que diabo eu ia passar por ele? Aí eu, vamos Célia, e Célia pegou e disse, vamos Sueli, aí nós viemos embora. Aí quando a gente saiu, que eu olhei pra trás, ele tava lá no canto que eu tava com ele, na calçada do clube mesmo, como se ele estivesse me procurando. Aí eu saí rindo, né? E Sueli atrás, bufando de raiva. E a gente foi pra casa. Pronto, cheguei em casa, eu digo, ela vai dizer à mãe. Mas aí começou o meu martírio, né?
Quando eu saí do clube, a preocupação, eu digo, Sueli vai dizer à mãe e mãe vai arrancar meu couro. Só que ela não podia dizer à mãe, porque se ela dissesse à mãe, eu também poderia descobrir os podres dela, né? E eu era o diacho, viu? Ficava só pegando ali, porque se eu visse ela com um rapaz, eu contava a mãe. Aí, nós foi. Ela não ia contar isso à mãe, porque a mãe ia ficar muito chateada. Mas mesmo assim eu tive medo, né? Aí chegou em casa ela com a cara que nem um bicho. Aí nós entrou, nessa época ninguém tomava banho. Quem ia lá para detrás tomar banho na água da rainha? Fria não, um gelo. Aí a gente pegava um balde, lavava os braços, lavava o pescoço, lavava as pernas e pronto. Aí ia deitar. Aí quando foi no outro dia, eu digo, ela vai dizer à mãe de manhã no café, na hora que for tomar café. Aí eu fiquei deitada. Quando der fé, chega a nojenta, Aquilinho. Ô, Luzi, que ela chama Sueli de Luzi, e Sueli chama ela de Luzi. Ô, Luzi, tem batata para nós comer? A outra, tem, Luzi. Aí desceram as duas lá para baixo para ir comer batata com café. Aí eu me levantei e disse, né? Eu digo, se elas falaram alguma coisa, elas me pagam. Ela não, Aquilinho não, né? Sueli. Aí eu desci lá, me escovei, que não tinha pia no banheiro, a gente se escovava lá fora, no quintal. Aí sentei na mesa e fiquei lá comendo bolacha com café e elas batata com café. E eu lá, só esperando elas dizer alguma coisa. E eu com a cara bem feia pro lado delas também, né? E eu sentada lá e elas fazendo que não tava dando fé de mim. E só lá conversando, contando os babados, bebê, bababá. Aquelas duas eram assim. Aonde elas duas estivessem, se você chegasse, parecia que chegava o pior inimigo delas. Elas mudavam na mesma hora. Se elas estivessem conversando e a pessoa chegasse, elas se calavam. Aí dizia, vamos ali. Aí saíam as duas. Era bem assim. Era o cão, as duas de ruim. As bichas metidas, que você olhava assim, o povo da rua dizia, não tinha nem, só tinha o risco e o fedor, mais nada. Mas metida era elas, viu? Era elas. Aí pronto, peguei, elas não contaram a mãe nada, fiquei de boa também, né? Não provoquei elas, quando tava doida. Mas eu só dei uns beijos no cantor, e valeu a pena, porque o cantor era bonitão. Por causa delas duas, porque nem elas me deram refrigerante e quando eu cheguei, elas ficaram com a cara feia. Porque se elas quisessem se livrar de mim, para elas ficarem com o cantor, uma delas, aquele que quisesse escolher, elas tinham dito, Solange, quer refrigerante? Quer tomar um copo de refrigerante? Eu tinha tomado um copo de refrigerante e tinha voltado para ir dançar mais os meninos, né? Só que eu tava com muita sede. E eu também não pedi refrigerante. Elas não me deram refrigerante, também fiquei com o cantor. E elas que eram as bonitonas, que se achavam as gostosonas de Rainha Isabel, ficou sem o cantor nesse dia. E eu fiquei, Maria, no outro dia todo mundo era, eita mulher, tu ficou com Fernando Siqueira, e eu me achando o máximo, né? Fiquei. Pronto. Quando eu cheguei no colégio, o povo só era, eita, Solange ficou com o cantor, tu ficou com Fernando Siqueira, foi Solange? Eu digo, foi. Aí pronto. Aí eu dizia, só fiquei com o Fernando Siqueira por causa de Sueli e de Quilinho, que elas estavam lá. Parece que tinham feito lá para ver com quem ele ia ficar, que elas eram assim. Elas paqueravam, às vezes, até o mesmo rapaz. Mas se o rapaz decidisse ficar com uma delas, a outra não ficava com raiva, sabe? A outra partia para outro. Elas eram assim, unha e carne e cutícula. Pois era. Aí hoje, Quilinho mora em Sydney, na Austrália. Doida do mesmo jeito. Doida os peidos, não mudou nada. Nada, sabe? Só que aquele jeito de patricinha, de metida dela, aí depois que ela virou mãe, amadureceu, aí pronto. E hoje é de boa, já cheguei muito a conversar com ela assim, chamada de vídeo e papapá. Ela disse que não se lembra não. Eu digo, óbvio que você não se lembra, porque tem aquele ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca. Quem tava com sede era eu, não era você nem a Sueli. As bichas eram ruins, minha
Só tinha coxa e cabelo. Porque parecia que tinham passado com uma máquina. Era reta, não tinha bunda. Agora perna tinha. E cabelo, benza a Deus, que a bicha tinha um cabelo bonito, viu? Então foi. Aí foi isso. Por isso que eu fiquei com o cantor e não deixei para elas. Foi, minha gente. Eu não era gente também. Eu era os pés do pirulito, viu? Eu era, olha, eu não era gente não, viu? E eu aprontei muito, viu? Aprontei muito. Não foi pouco não, mas eu era esperta. Pensa que eu dava moleza a malandro, era? Dava não. Quando ele ia com milho, eu já vinha com fubá. Beijo, meu povo. Letícia tá ligando, vou atender para ver o que é que ela quer, que ela foi na padaria. Depois a gente conversa mais. Tchau, tchau.